Por décadas, um porto tem carregado silenciosamente o peso de duas nações. Diariamente, o petróleo bruto do Sudão do Sul, que não tem saída para o mar, percorre mais de 1.500 quilômetros de oleodutos até o Porto Sudão, no Mar Vermelho. De lá, enormes petroleiros transportam esse petróleo para mercados em toda a Ásia e além. Se esse porto parasse, mesmo que por pouco tempo, bilhões em exportações de petróleo seriam interrompidos, pressionando as economias do Sudão e Sudão do Sul. Agora, algo muito maior está tomando forma. A China está modernizando e ampliando partes-chave do Porto Sudão, melhorando o manuseio de cargas, atualizando as instalações e fortalecendo a infraestrutura para ampliar o papel do porto em um dos corredores marítimos mais movimentados do mundo. Por que a China seguiu investindo no Sudão, mesmo após anos de instabilidade e conflitos? E qual a importância desse porto para os planos de longo prazo de Pequim na África? Para responder a essas perguntas, primeiro precisamos entender por que o Porto Sudão se tornou um dos portos mais estrategicamente importantes do Mar Vermelho e por que tantos países estão prestando muita atenção ao que acontece lá. A localização é uma das principais razões pelas quais o Porto Sudão atrai tanta atenção. O porto está na costa oeste do Mar Vermelho, cerca de meio caminho entre o Canal de Suez, ao norte, e o Estreito de Bab el-Mandeb, ao sul. Juntos, essas duas vias navegáveis formam um dos corredores marítimos mais importantes do mundo, ligando a Europa à Ásia através do Mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho e do Oceano Índico. Todos os anos, milhares de cargueiros, petroleiros e porta-contêineres atravessam essa rota. Cerca de 12 a 15% do comércio global e aproximadamente 10% do petróleo transportado por via marítima no mundo passam pelo Mar Vermelho e pelo sistema do Canal de Suez. Quando ocorrem interrupções, como visto durante os ataques a navios comerciais no Mar Vermelho nos últimos anos, as empresas frequentemente precisam redirecionar as embarcações ao redor do Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Isso adiciona quase 6.000 milhas náuticas a algumas viagens e pode aumentar o tempo de trânsito em 10 a 14 dias, além de elevar os custos de combustível e seguro. Porto Sudão fica a uma curta distância dessa importante rota marítima. Os navios não precisam fazer um longo desvio para acessar o porto, tornando-o eficiente para a exportação de cargas e energia. Esse porto é a espinha dorsal da economia do Sudão. Cerca de 90 a 95% do comércio internacional do país passa por seus terminais. Trigo importado, combustível, produtos farmacêuticos, equipamentos industriais, veículos e bens de consumo chegam aqui antes de serem transportados ao interior por estrada e ferrovia. Interrupções no porto afetam rapidamente as cadeias de suprimentos nacionais, causando escassez e aumento de preços. Exportações também são essenciais. O Sudão exporta gado para países do Golfo, sementes de gergelim para processadores de alimentos ao redor do mundo, goma arábica para fabricantes que a utilizam em refrigerantes, produtos farmacêuticos e alimentos, além de algodão, minerais e produtos agrícolas. No entanto, uma exportação se destaca muito acima das demais em valor econômico: o petróleo bruto. Embora detenha a maior parte das reservas de petróleo, o Sudão do Sul depende quase inteiramente da infraestrutura do Sudão para acessar os mercados globais. O petróleo bruto passa por dois grandes oleodutos. O oleoduto do Grande Nilo leva petróleo do centro do Sudão ao terminal marítimo Bashir, em Porto Sudão, enquanto o oleoduto Petrodar transporta petróleo bruto do Sudão do Sul para as mesmas instalações de exportação no Mar Vermelho. Juntos, esses oleodutos formam uma rede de energia que se estende por aproximadamente 1.500 a 1.600 quilômetros, ou cerca de 932 a 994 milhas. Ao chegar a Porto Sudão, o petróleo é armazenado em grandes tanques antes de seguir para sistemas de carregamento ligados aos berços de atracação no mar. Grandes petroleiros levam o petróleo bruto para clientes na Ásia, sendo a China, historicamente, um dos principais compradores do petróleo sudanês. Cada remessa gera receita de exportação para o Sudão do Sul e taxas de trânsito para o Sudão, criando uma relação econômica que nenhum dos dois países pode substituir facilmente.
Agora, para entender por que a China está envolvida na expansão do Porto Sudão hoje, precisamos voltar ao início dos anos 90. Naquela época, o Sudão tinha grandes reservas de petróleo, mas o setor energético ainda era pouco desenvolvido. A guerra civil, sanções internacionais e instabilidade política desmotivaram várias empresas ocidentais a investir. Grandes depósitos de petróleo já tinham sido encontrados, mas convertê-los em receita de exportação exigia bilhões em infraestrutura que o Sudão não podia financiar. A China viu uma oportunidade. Em 1995, a Corporação Nacional de Petróleo da China entrou na indústria petrolífera do Sudão. Ela gradualmente se tornou a maior investidora estrangeira no setor de energia do país, juntando-se à Greater Nile Petroleum Operating Company ao lado da Petronas da Malásia, da ONG Ceviche da Índia e da estatal sudanesa Sudopet. Juntas, essas empresas desenvolveram grandes campos de petróleo no Sudão, como Haglig e Unity. Descobrir petróleo foi só o primeiro passo. O desafio muito maior era transportá-lo por um país com infraestrutura limitada. Engenheiros chineses ajudaram a construir o oleoduto do Grande Nilo, um projeto que se estendia por aproximadamente 1.540 quilômetros ou cerca de 957 milhas dos campos de petróleo no centro do Sudão ao terminal marítimo Bashir, em Porto Sudão, no Mar Vermelho. A construção avançou rapidamente e em agosto de 1999 o Sudão exportou petróleo cru pela primeira vez em sua história. Esse oleoduto transformou a economia do país. O petróleo logo virou a maior exportação do Sudão e uma das principais fontes de receita do governo. Em poucos anos, a produção subiu para mais de 450 mil barris por dia, embora a produção tenha diminuído depois devido ao amadurecimento dos campos. A independência do Sudão do Sul em 2011 anos de instabilidade política. O envolvimento da China não parou com o oleoduto. A CNPC também ajudou a financiar e construir a refinaria de Khartoum, localizada a cerca de 70 quilômetros ao norte da capital. Inaugurada em 2000, tornou-se a maior refinaria do Sudão, reduzindo a dependência de combustíveis importados e apoiando o abastecimento interno. Depois, houve mais investimentos. Empresas chinesas atuaram em estações de bombeamento, armazenamento, energia, telecomunicações para a operação dos oleodutos e melhorias no terminal de exportação Bashir. Esses projetos formaram uma rede energética que ligava poços de petróleo localizados a centenas de quilômetros para o interior a navios-tanque na costa do Mar Vermelho. O relacionamento ganhou ainda mais importância para a China. Nos anos 2000, o Sudão foi um dos principais fornecedores de petróleo bruto para a Xi na África. Em certo período, a China adquiria mais da metade do petróleo exportado pelo Sudão. Em troca, bancos chineses, empresas de engenharia e construtoras continuaram financiando estradas, pontes, usinas de energia e projetos industriais em todo o país. A independência do Sudão do Sul em 2011 mudou o cenário, mas não acabou com essa parceria. Aproximadamente 3/4 das reservas de petróleo do antigo Sudão Unido ficaram com o novo país, mas o Sudão do Sul herdou quase nenhuma infraestrutura de exportação. Os oleodutos, refinarias e o terminal marítimo permaneceram dentro do Sudão. Isso significava que ambos os países não tinham escolha prática a não ser continuar trabalhando juntos. O Sudão do Sul precisava dos oleodutos para exportar, enquanto o Sudão dependia das taxas de trânsito, das taxas de processamento e dos serviços portuários para obter receita. Essa dependência mútua é uma das principais razões pelas quais Porto Sudão continua sendo tão importante hoje. A infraestrutura das últimas 3 décadas ainda é a base das exportações de petróleo da região. No entanto, grande parte desse sistema agora enfrenta uma pressão crescente devido às instalações envelhecidas, ao aumento do volume de cargas e à concorrência crescente de portos modernos em todo o Mar Vermelho. Manter esse porto competitivo exige mais do que manutenção de rotina. É necessário uma nova fase de investimentos, e é aí que começam os atuais projetos de expansão. Em julho de 2026, a Corporação de Portos Marítimos do Sudão assinou um acordo-quadro com a China Harbour Engineering Company, ou CHEC, para modernizar Porto Sudão. Modernizar um grande porto nunca é fácil.
e o Porto Sudão enfrenta desafios além da engenharia. Construir novos berços, instalar equipamentos modernos e aprimorar a logística requerem financiamento estável, cadeias de suprimentos confiáveis e ambiente de trabalho seguro. Nos últimos anos, o Sudão enfrenta dificuldades para fornecer esses três elementos, com a transição política marcada por repetidos retrocessos. Após a remoção do presidente Omar al-Bashir, em 2019, o Sudão entrou em um período de incerteza, enquanto líderes civis e militares tentavam formar um novo governo. Investidores internacionais aguardavam reformas para atrair capital estrangeiro e acelerar o desenvolvimento da infraestrutura. As tensões políticas aumentaram, gerando incerteza sobre a política econômica de longo prazo. A situação mudou drasticamente em abril de 2023, quando eclodiram combates entre as Forças Armadas do Sudão e as Forças de Apoio Rápido. O conflito logo se espalhou pelo país, danificando a infraestrutura, interrompendo negócios e forçando milhões a deixarem suas casas. Embora Porto Sudão tenha permanecido sob controle do governo e evitado a destruição generalizada vista em cidades como Khartoum, o conflito ainda afetou as operações diárias. Com a mudança de ministérios, embaixadas, organizações humanitárias e empresas internacionais para Porto Sudão, a cidade virou centro administrativo temporário do Sudão. Isso aumentou a pressão sobre infraestrutura, moradia, transporte e serviços públicos. Paralelamente, preocupações com segurança elevaram o custo de fazer negócios. Companhias de navegação pagaram seguros mais altos e construtoras precisaram avaliar a segurança de trabalhadores, equipamentos e da entrega de suprimentos antes de iniciar novos projetos. A economia do Sudão trouxe mais dificuldade. A inflação alta, a desvalorização da moeda e a falta de câmbio encareceram materiais de construção importados e equipamentos portuários especializados. As exportações de petróleo sofreram interrupções frequentes. A economia do Sudão do Sul depende do petróleo bruto, que responde por cerca de 90% da receita do governo. Problemas nos oleodutos, segurança ou conflitos que reduzem exportações pelo Sudão fazem ambos os países perderem renda valiosa. A redução da receita deixa menos recursos disponíveis para manter a infraestrutura e financiar futuras melhorias. As empresas chinesas que operam no Sudão entendem esses riscos. Diferente dos contratos comerciais de curto prazo, muitos investimentos chineses são planejados para décadas. Essa abordagem de longo prazo explica por que a cooperação continuou apesar das repetidas crises políticas e econômicas. Projetos podem desacelerar, contratos mudar e novos acordos demorarem a ser concluídos, mas o interesse da China na infraestrutura de transporte e energia do Sudão permanece. Porto Sudão vai além de uma porta de entrada comercial. Sua posição no Mar Vermelho o coloca ao longo de um dos corredores marítimos mais valiosos do mundo, tornando-o um ativo que atrai a atenção tanto de potências regionais quanto globais. A China entende bem essa realidade. Hoje, a China é a maior potência comercial do mundo e uma parte significativa de suas exportações para a Europa passa pelo Mar Vermelho. Ela também importa grandes volumes de petróleo bruto e outras matérias-primas por esse corredor. Portos eficientes nessas rotas apoiam o comércio, reduzem atrasos e fortalecem parcerias econômicas de longo prazo. Porto Sudão reforça a presença da China na região. Do outro lado do Mar Vermelho, em Djibouti, empresas chinesas investiram em grandes projetos de infraestrutura, como terminais de contêineres, zonas de livre comércio, ferrovias para a Etiópia e a primeira base militar de apoio da China no exterior, inaugurada em 2017. Esses investimentos fortalecem a presença comercial da China perto de um dos cruzamentos marítimos mais movimentados do mundo. A Rússia também tem seus próprios interesses. Desde 2020, Moscou e Khartoum têm discutido planos para uma instalação logística naval russa próxima ao Porto Sudão. A proposta permitiria manutenção, suprimentos e apoio logístico a embarcações navais russas no Mar Vermelho. No entanto, o acordo enfrentou repetidos atrasos, mudanças nas condições políticas e dúvidas sobre sua aprovação final. Em 2026, as discussões continuaram, mas a instalação ainda não se tornou totalmente operacional. Estados Unidos e países europeus também acompanham de perto os desdobramentos na região. O que você acha?
Porto Sudão pode se tornar um dos principais centros logísticos da África ou a instabilidade política seguirá atrasando seu avanço? Com a China expandindo sua rede de infraestrutura em toda a região do Mar Vermelho, como as demais potências globais vão reagir? Deixe sua opinião nos comentários.